Então, boa tarde a todos mais uma vez. Pessoal, na aula de hoje, a gente vai dar início ao nosso terceiro módulo, tá? Nesse terceiro módulo, a gente vai ver um conteúdo um pouco diferente do que a gente estava fazendo aqui no segundo módulo. Se vocês pararem para observar, a gente começou o nosso curso caracterizando fluidos, caracterizando escoamentos e buscando algumas definições, por exemplo, a condição de não deslizamento, formação da camada limite, a hipótese do contínuo. Essas informações, elas têm um valor bastante importante, tá? Um valor alto aqui no entendimento da mecânica dos fluidos. E a gente vai precisar revisitar esses conceitos durante este nosso terceiro módulo. Após essa classificação de fluidos e escoamentos, começamos a avaliar a parte da estática dos fluidos. Então, chegamos a definir a equação fundamental da estática dos fluidos e verificamos, por exemplo, que variação de pressão era igual a ρGH. Estudamos, no momento, o teorema de Pascal, o teorema de Stevin e suas aplicações. Após isso, a gente começou a identificar fluidos em movimento. E aí começamos por problemas mais simples, utilizando a equação de Bernoulli, e vimos algumas aplicações. Depois começamos a identificar que grande parte dos problemas envolve aí a dissipação de energia, a perda de carga. E aprendemos a computar essa perda de carga. Se vocês avaliarem esse segundo módulo, a gente utiliza, por exemplo, a velocidade nos equacionamentos, mas nós utilizamos uma velocidade média. E a gente sabe que, ao longo de um escoamento, a velocidade ela não se mantém constante, eu tenho uma variação de velocidade. E como é que eu sei disso? Por conta da condição de não deslizamento, onde a velocidade do fluido vai adquirir a velocidade da superfície, e por conta da formação da camada limite. Então, eu preciso ter o conhecimento desses detalhes aqui, a partir deste momento. Se vocês observarem, aquele equacionamento que utilizava a velocidade média, ele sofria, em alguns momentos, algumas correções. Por exemplo, se vocês observarem lá no Senja, ele utiliza próximo ao termo da velocidade ao quadrado, da energia cinética, por exemplo, um alfa. E aquele alfa, ele é diferente de 1 quando o escoamento é laminar. Isso indica uma correção da minha velocidade. Só que até aquele ponto, a velocidade média satisfazia as nossas necessidades. Entretanto, chega-se momentos em que eu preciso de um maior detalhamento do meu processo. E aí apenas a velocidade média ela não será mais suficiente. E é aí que entra o nosso novo conteúdo aqui desse módulo 3, que é a parte de análise diferencial. O que a gente tinha, ou o que a gente fez até agora, era uma análise integral. Eu calculava a velocidade média, eu tinha valores médios que representavam um determinado problema. A partir de agora, a gente vai tentar avaliar problemas em que se torna necessário o conhecimento de propriedades ou de variáveis pontualmente, né? Os valores dessas variáveis ponto a ponto do meu processo. Então, quando eu falo para vocês análise diferencial, eu estou buscando o maior nível de detalhamento do meu problema. E com isso, eu vou conseguir identificar ou a formação de um perfil de velocidade, um perfil de pressão, um perfil de tensão, isso falando aqui de mecânica dos fluidos, tá? Falando de transporte 1. Essa parte de análise diferencial, ela não para aqui. Os fenômenos de transporte 2 e os fenômenos de transporte 3, eles são todos baseados em análises diferenciais. Eu vou saber a temperatura ponto a ponto do meu domínio, eu vou saber a concentração ponto a ponto do meu domínio. Então, por exemplo, imagine o seguinte, imagine que esse retângulo aqui, tá, onde tem escrito análise diferencial, é um duto, tá? A visão frontal de um duto retangular. E aí, quando a gente está avaliando o nosso problema, até o momento, o que é que a gente teria? Um valor de velocidade médio do fluido que atravessa esse duto.
Neste momento, eu começo a identificar alguns problemas em que o conhecimento da velocidade média, ela não consegue explicar tais fenômenos. Então, que problemas são esses? Imagine que eu tenho um escoamento de um fluido e junto a esse fluido eu tenho material particulado, tá? Então, grãos de areia ou qualquer outro poluente aí sólido, por exemplo. E aí eu começo a identificar que esse material particulado, ele está se depositando nas quinas aqui deste meu duto. Do ponto de vista integral, a velocidade média, então eu não consigo identificar qual é a mudança que ocorreu para que em algumas regiões eu tenha deposição de material e em outras não. Só que se eu fizer uma análise diferencial, então uma análise detalhada, então, por exemplo, agora ao invés de conhecer a velocidade média, eu conheço a velocidade ponto a ponto. Não sei se vocês conseguem ver, mas em cada ponto de encontro dessas linhas, eu vou conhecer a velocidade naquele ponto específico. Então, eu tenho um conhecimento mais detalhado desse meu processo, desse meu fenômeno. E aí eu começo a avaliar que, por exemplo, nas esquinas, eu tenho camada limite vindo de uma direção e camada limite vindo de outra. Então, aqui é uma zona de estagnação e tem uma maior tendência à deposição de material particular. Então, isso é apenas um exemplo inicial, tá? Um exemplo introdutório para que vocês entendam que, a depender do problema que vocês irão avaliar, vocês terão a necessidade de utilizar a análise diferencial. Então, por exemplo, o pessoal da engenharia de petróleo, no momento que está realizando a perfuração de um poço de petróleo, será que aquela quantidade média de cascalho, ele justifica alguns fenômenos que ocorrem ali na perfuração do poço? Ou será que eu tenho uma distribuição de tamanho de cascalho ao longo dessa região que está sendo perfurada? Pessoal de ambiental, se houve um derramamento de um determinado poluente em um rio, tá? Então, será que aquela concentração média de poluente, ela justifica o problema? Ou será que eu tenho pontos em que a concentração desse poluente, ela está maior do que em outros? E aí eu vejo que ali eu vou precisar dar mais atenção para resolver o meu problema. Então, é com conhecimento dos fenômenos de transporte e com conhecimento da análise diferencial é que a gente consegue chegar a estas conclusões. Pessoal da engenharia civil, quando eu estiver avaliando, por exemplo, uma estrutura e eu começo a identificar a distribuição de tensões ao longo dessa estrutura, então isso é regido por uma equação diferencial, logo eu tenho uma análise diferencial aí também. Então, todos esses detalhes a gente precisa prestar bastante atenção para que consiga aplicar de maneira eficiente essa análise, tá? Esta análise, entretanto, apesar de fornecer um maior detalhamento, como o próprio nome já diz, diferencial, ela culmina em equações diferenciais. E, na verdade, a dificuldade que surge não é nem em relação ao conteúdo em si, mas sim na resolução dessas equações. E aí, durante aqui as nossas aulas, a gente vai tentar revisitar as soluções dessas equações diferenciais, sendo que, na maioria dos casos, a gente vai encontrar casos relativamente simples, tá? Problemas relativamente simples. Contextualizado o nosso assunto, então? Alguma dúvida? Por enquanto não, professor. Beleza. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, para a gente tentar entender melhor quando eu devo utilizar análise diferencial ou não, tá? Então, eu trouxe aqui, por exemplo, 2 exemplos de reatores e um exemplo de um trocador de calor. Então, lá na indústria química, principalmente o pessoal da engenharia química, quando vai estudar a cinética de reatores, a gente utiliza algumas condições para fazer a modelagem desse reator. E uma das condições é falar que esse reator ele é perfeitamente misturado. Então, isso indica que em qualquer ponto do reator, a concentração de um determinado
reagente é igual a em outros pontos, né? Eu tenho uma distribuição completamente homogênea. Só que quando eu observo este equipamento na prática, esses impedidores, que são essas partes que ficam aqui no interior deste equipamento, elas não possuem essa capacidade de fazer com que a mistura fique completamente homogênea. Aqui nessa imagem, por exemplo, aqui a gente está avaliando a movimentação de fluido, tá? Então, é a velocidade do fluido, sai de próximo a zero, né? Até próximo a 2 metros por segundo. Então, observem que tem pontos em que o fluido está aqui com a coloração azul escura, indicando que ele está estagnado. Se esse fluido está estagnado, eu não tenho, por exemplo, uma mistura adequada. Então, eu posso ter reagentes. No momento que esse reagente ele chega aqui, ao invés de ele se misturar rapidamente, ele fica concentrado em uma determinada região. E isso pode fazer com que eu perca o controle da reação, por exemplo. Então, eu começo a averiguar a necessidade de fazer uma análise diferencial. A análise diferencial é principalmente utilizada na concepção do equipamento. No momento em que eu estou projetando algo, ou no momento em que eu preciso avaliar o problema de forma mais detalhada. Então, ela começa a trazer informações que antes eu não tinha. Se fosse a partir do ponto de vista integral, o que eu tenho? Uma concentração média, uma velocidade média de movimentação de fluido, mas eu não tenho essas nuances, eu não tenho esse detalhamento. Olhando aqui agora o trocador de calor, então, eu não sei se vocês sabem como é que o princípio de funcionamento de um trocador de calor. Vocês têm conhecimento? Ou é algo novo para vocês? Para mim é novo. Tá, então vamos lá. É um sistema muito simples, tá? O que é um trocador de calor? Eu tenho dois fluidos, um fluido frio e um fluido quente. Então, um fluido em temperatura elevada e outro numa temperatura menor. O que eu quero é fazer com que esses fluidos troquem energia. Então, ou eu quero aquecer uma corrente, ou eu quero resfriar uma corrente para ter um controle de temperatura, e assim sucessivamente. Só que eu não posso fazer com que esses fluidos tenham um contato direto, porque senão eles vão acabar se misturando. Então, eu uso um trocador de calor. Então, o que é que eu faço? Eu pego e passo um fluido em uma determinada região. Então, aqui, por exemplo, ao lado do casco, tá? Nessa parte mais externa. E passo outro fluido no interior dos tubos. Então, o fluido que está no tubo aqui, por exemplo, ele entra numa temperatura elevada e conforme ele vai fluindo no interior desses tubos, ele vai trocando energia. Então, o fluido que estava aqui na parte externa, ele começa a se aquecer. Então, veja que entrou azul, né? E aí, saiu vermelho. Do ponto de vista integral, quais são as informações que eu preciso? A temperatura de entrada e saída de cada fluido desse. Essa informação, ela é suficiente para dimensionar de maneira efetiva, de maneira detalhada, um trocador de calor? E a resposta é não. Se vocês observarem aqui, ó, eu tenho a presença de chincanas, que são essas pazinhas aqui, tá vendo? Que elas servem para modificar a direção do escoamento. Fazendo isso, eu aumento o tempo de residência do fluido aqui dentro, intensificando a troca térmica. Então, esses detalhes eu só consigo avaliar se eu fizer uma análise diferencial. Estes exemplos que eu trouxe aqui para vocês, eles são aplicações do que a gente chama de fluidodinâmica computacional. Não sei se vocês já ouviram falar neste termo. Então, durante a aula de hoje, a gente vai ver algumas equações que nada mais são do que a aplicação, né? A aplicação delas aqui na fluidodinâmica computacional é a resolução dessas equações de maneira numérica. Então, eu vou resolver numericamente essas equações e eu consigo aí identificar essas movimentações. Nem sempre a gente consegue resolver as equações analiticamente. E é por isso que o CFD, ou a fluidodinâmica computacional, surge como alternativa para nos auxiliar na identificação desses resultados, tá? João perguntou, um condensador de laboratório seria um trocador de calor? Sim, ele seria uma forma de trocador de calor. Você está utilizando
um fluido frio, né? Que é a água que escoa pela parte externa, e o vapor na parte interna, até ele condensar. Então, você está fazendo a troca térmica ali. Certo? Até aqui, alguma dúvida? Como é que vocês estão aí? Dá para entender, professor. Tranquilo. Beleza. Quando eu falo, por exemplo, em análise diferencial, eu preciso ter o conhecimento de algumas leis, né? Ou alguns equacionamentos que irão surgir. Aí eu já adianto para vocês, tá? Durante esse conteúdo, as equações, elas são um pouquinho extensas. Porém, vocês vão ver que elas surgem de uma forma muito natural. Então, apesar do tamanho da equação, que normalmente tende a assustar um pouco o primeiro contato, mas conforme a gente for resolvendo os problemas, vocês vão ver que não tem muito mistério, tá? A gente vai observar as equações e vai propor algumas simplificações, o que vai facilitar bastante as resoluções. Dentre essas leis que nós precisamos entender, né, ou equações, está a conservação da massa, a conservação de momento, a conservação da energia térmica e a conservação de massa de um componente. Aqui na nossa disciplina, a gente vai focar nessas duas primeiras leis de conservação, tá? Conservação de massa e conservação de momento, ou conservação de quantidade de movimento também. Esse terceiro tópico, vocês verão lá na disciplina de transporte 2, transferência de calor, e esse último tópico na disciplina de fenômeno de transporte 3, transferência de massa, tá? Mas o método ou a metodologia de identificação da equação é exatamente o mesmo para todos os casos aqui. Vocês vão ver que a gente vai começar pela conservação da equação da conservação de massa, e essa análise ela é relativamente simples, tá? Então vamos começar pela equação da conservação de massa, tá? Como o próprio nome já diz, eu preciso identificar se a massa, né, e vai estar, como ela está se conservando no interior do meu volume de controle. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho um acúmulo no interior do volume de controle. Então, se eu tenho o termo de acúmulo, quer dizer que eu tenho massa entrando e saindo deste volume. Então, eu preciso quantificar isso. A gente já fez isso anteriormente, só que a gente fez de uma maneira integral. A gente tinha dm dt é igual a massa que entra menos a massa que sai. A gente vai fazer exatamente isso, só que a partir de um ponto de vista diferencial, tá? Então, avaliando a equação da conservação da massa, eu sei que o resultado dela, da análise dessa conservação, é a chamada equação da continuidade. E como é que eu posso avaliar isso daí? Então, eu tenho que pegar e avaliar como é que essa massa está sendo mantida no interior do meu volume de controle. E eu vejo o seguinte, eu vou selecionar um elemento de volume em formato cartesiano, tá? Coordenadas cartesianas. E através da análise desse elemento de volume, ou do volume de controle, eu vou tentar identificar as taxas mássicas, ou fluxos mássicos, que entram e que saem desse volume de controle. Então, por exemplo, eu tenho aqui ρVx no ponto X. Isso aqui é a massa que entra neste volume de controle. Eu tenho ρVx em x mais ΔX. Isso aqui é o fluxo mássico que sai desse volume de controle. Aí vejam que eu usei a palavra fluxo. Fluxo mássico. O que isso significa? Se eu pegar a unidade de ρ, por exemplo, no Sistema Internacional de Unidades, quilograma por metro cúbico, vezes metros por segundo, a unidade resultante será quilogramas por metro quadrado por segundo. Então, quantidade de matéria que atravessa uma determinada área por unidade de tempo. Isso é unidade de fluxo. Fluxo mássico aqui no nosso caso. Então, é o fluxo mássico que entra menos o fluxo mássico que sai.
As equações de conservação, elas não são definidas em função de fluxo. Elas são definidas em função de taxa. Então, se eu estou avaliando que ρVx é fluxo mássico, para transformar isso em taxa, o que eu preciso fazer? Taxa é fluxo vezes a área. Então, eu preciso multiplicar pela área. Aí, observem o seguinte. Eu coloquei o índice aqui x e aqui x mais ΔX. Isso significa que eu estou avaliando ρVx, o fluxo mássico que entra em x. Aqui é o ponto x. E essa dimensão, esse elemento de volume, ele possui uma dimensão dessa aresta aqui, de ΔX. Então, aqui é a massa que sai em o fluxo mássico de saída em x mais ΔX. Como é que eu posso definir a área? Qual é a área que eu multiplico esse fluxo aqui para chegar na taxa? Se aqui é x, ΔX, ΔY e aqui for ΔZ. Qual é a área que eu multiplico? ΔZ por vezes ΔY. ΔZ vezes ΔY. É a área normal ao vetor, né? Então, essa área daqui, por exemplo, é um ΔY vezes um ΔZ. Então, eu estou avaliando isso para o elemento de volume. Então, esse fenômeno ele pode acontecer na direção Y. Então, eu tenho um ρVy e Y, ρVy e Y mais ΔY. E pode acontecer na direção Z. ρVz em Z, ρVz em Z mais ΔZ. Então, agora, eu já conheço as grandezas que entram e que saem do volume de controle. Então, veja que é o fluxo máximo que entrou, menos o fluxo máximo que saiu. E isso em todas as direções. Eu coloquei até um lembrete para vocês aqui, tá? Massa específica, quilograma metro cúbico, vezes a velocidade, metros por segundo. Na hora que eu multiplico, eu tenho 1 quilograma por metro quadrado vezes segundo. Isso aqui é fluxo. Os balanços, eles são em função da taxa. Não esqueçam desse detalhe, porque isso pode promover erros absurdos, tá? Então, eu vou avaliar o meu volume de controle. Taxa mássica de acúmulo no volume de controle. Então, massa que acumula, dm, dt. É igual a massa, a taxa mássica que entra, menos a taxa mássica que sai. Isso aqui é fluxo. Na hora que a gente for escrever o nosso equacionamento, eu preciso multiplicar pelas áreas, tá? Então, vou até voltar aqui, ó. Então, ρVx, a área perpendicular a este vetor, é ΔZ, ΔY, por exemplo. Então, essa área daqui. Se for o ρVz, essa área frontal, então, ela tem ΔX e ΔY, então, essa área frontal. E se for o ρVy, seria essa área superior aqui, essa superfície superior e uma inferior aqui, né? Onde eu teria a área ΔX, ΔZ. Vocês conseguem enxergar essas áreas? Tá claro para vocês essas áreas ou não? Tá sim, professor. Beleza. E aí, como a gente sabe o tamanho das arestas, né? ΔX, ΔY e ΔZ, eu consigo definir qual é o volume do meu elemento de volume. Feito isso, eu vou expressar aqui as nossas equações, ó. Veja, ρVx no ponto x, é a massa que entrou, menos ρVx em x mais ΔX. Tudo isso vezes a área, porque eu tenho que me preocupar com a taxa e não com o fluxo. ρVz em z menos ρVz em z mais ΔZ, ρVy em y menos ρVy em y mais ΔY. Cada um desses multiplicado pelas suas respectivas áreas, né? E aqui eu tenho um termo de acúmulo, dm dt. Só que, ao invés de trabalhar com a massa, a gente pode expressar em função da massa específica. Veja que o elemento de volume, o volume é constante. Então, quem é massa? Né? É a massa específica vezes o volume. Então, eu posso tirar o volume de dentro da derivada, já que ele é constante.
Isso daqui que a gente acabou de fazer foi aplicar a conservação de massa de forma diferencial. Então, o que é que eu vou fazer com essa equação aqui? Vou repetir essa equação e observe que eu tenho alguns termos em comum, né? O elemento de volume aqui, ó, se eu passar ele dividindo em todos os termos, observe que eu tenho ΔX, ΔY, ΔZ. ΔY, ΔZ dividido pelo elemento de volume, vai sobrar só o ΔX aqui no denominador desse primeiro termo. No segundo termo, vai sobrar só o ΔY, e no terceiro termo, só o ΔZ. Então, eu vou fazer isso aqui agora, tá? Peguei a equação do jeito que estava, passei o elemento de volume, dividindo todos os termos. Então, eu tenho esta expressão. Ao observar esse equacionamento aqui, isso aqui lembra o que a vocês? Derivação. Derivação. É a definição de derivada, praticamente, né? Só não é a definição de derivada perfeita, porque a gente tem uma mudança. Observe que a definição de derivada é f de t mais h menos f de t dividido por ΔH. Aqui eu tenho a função em z menos a função em z mais ΔZ. Não está invertido aqui os pontos? Então, para que fique exatamente igual à definição de derivada, se eu multiplicar por menos 1 aqui, né, a gente consegue mudar esta ordem. Então, eu vou organizar isso daqui colocando um sinal negativo. E aí surge a definição de derivada. Todos conseguem ver isso? Sim? Aqui tranquilo. Beleza. Pronto. Então, essa é a equação que a gente chega ao aplicar a conservação de massa. Essa é a famosa equação da continuidade. E o que é que essa equação ela nos diz, tá? Então, eu vou pegar um exemplo bem simples para vocês entenderem. Vou pegar um problema em regime permanente com a massa específica constante. Observem o que acontece. Se está em regime permanente, a derivada em relação ao tempo é igual a zero. Se a massa específica for constante, um fluido incompressível, por exemplo, ρ pode sair dentro da derivada, e na hora que ele sair dentro da derivada, ele vai ser o termo em comum, e eu posso passar ele dividindo. Então, 0 dividido por ρ é igual a zero. Então, o que eu tenho vai ser dvx dx mais dvy dy mais dvz dz igual a zero. Conseguem visualizar essa expressão que eu falei para vocês? Sim, professor. Essa expressão indica o seguinte: se eu tiver uma variação de velocidade na direção x, ocorrerá uma mudança de velocidade na direção y e na direção z para compensar essa mudança. Então, essa equação, ela surge aí para deixar atrelado as velocidades. Eu não posso ter uma mudança de velocidade em uma determinada direção sem que haja na outra também. A gente vai ver alguns problemas nas próximas aulas que teremos a necessidade de aplicar a equação da continuidade e vocês vão ver que essa simplificação que eu acabei de fazer para vocês aqui, regime permanente, fluido incompressível, vocês irão fazer com uma frequência muito grande e a gente vai acabar se acostumando a essas nuances, tá? Então, a equação da continuidade, ela está relacionada ao balanço de massa do meu problema. Só que é um balanço de massa diferencial, certo? Dúvidas até aqui? Não, senhor professor. Beleza. Então, eu tenho a minha equação da continuidade e eu posso escrevê-la de duas formas, né? Ou do jeito que está aqui, ou a gente pode aplicar a regra do produto aqui da derivada. Então, mantenha um ρ constante, vai ser ρ dvx dx mais vx dρ dx. Então, aplicando a regra do produto aqui de derivação. Isso gera uma equação, é a mesma equação, tá, gente? Só uma outra forma de reescrever, que essa forma aqui ela acaba simplificando um pouquinho as análises. Onde é avaliado o termo
temporal, a dependência temporal, o divergente da velocidade e o gradiente da massa específica. Quando eu obtenho essa equação, eu preciso avaliar como ela fica em algumas situações físicas. Então, a ideia é que a gente deixe de verificar as equações apenas como variáveis aleatórias, tá? E a gente consiga entender o que significa cada termo. A gente precisa ter essa preocupação quando está trabalhando com as equações a partir desse momento. Então, vocês agora já têm maturidade, né, matemática o suficiente para pegar e avaliar as equações de uma maneira um pouco mais madura. Olhar para as equações e identificar o que cada termo representa e quais são as simplificações plausíveis. O primeiro caso é o caso mais complexo. É quando eu tenho um fluido incompressível em regime transiente. Então, se eu tenho um fluido compressível, eu vou ter o gradiente da massa específica? Eu vou ter a dependência temporal? E a resposta é sim. Se eu tenho um fluido compressível, a massa específica ela pode variar ponto a ponto, né? Então, isso indica que o gradiente da massa específica não será zero em para todos os casos. Se é regime transiente, então eu tenho uma dependência temporal. Então, esse é o caso mais complexo. Agora, se a gente for para um caso um pouquinho mais simples, o fluido continua sendo compressível, mas sendo avaliado em regime permanente. Então, eu tenho que, como é regime permanente, a dependência temporal, o d-ρ dt, ele acaba se anulando. Então, fica mais tranquilo, mais simples de avaliar um problema quando ele está em regime permanente. Se eu estiver avaliando um problema, o fluido agora é incompressível, mas está ainda em regime transiente, veja que fluido incompressível, eu não vou ter a mudança da massa específica de acordo com a posição, que é o gradiente de ρ, né? É o que indica isso fisicamente. Porém, como está em regime transiente, a massa específica ela pode variar com o tempo. Essa mudança da massa específica com o tempo, ela possui diversas causas, né? Eu posso estar adicionando um insumo, um reagente que está mudando a massa específica. Possa ser que esteja variando a temperatura ao longo do tempo e aí a massa específica também irá variar. Então, eu preciso prestar atenção nesses detalhes. Depois disso, a gente tem o caso mais simples de todos, que é quando o fluido é incompressível e quando estamos avaliando um problema em regime permanente. Se o fluido for incompressível, o gradiente de ρ é igual a zero. Se o fluido estiver em regime permanente, veja que o dρ dt será zero também. Então, esse termo desaparece, né? Nulo, e esse termo também será nulo. Vai ficar ρ divide v igual a zero. Como o ρ é constante, passa dividindo, vai ficar apenas o termo divide v igual a zero. Então, observe que aquela equação ela pode ser simplificada e muito, né, através dessas análises. Então, antes de começar a resolver qualquer problema, eu preciso classificar o meu problema, verificar se esse fluido é incompressível ou compressível, se eu estou trabalhando em regime permanente ou transiente, para que eu faça as simplificações plausíveis. Dúvidas até aqui? Não, professor, tranquilo. Então, a gente fez a análise da conservação da massa. Então, veja que foi algo simples de ser feito. Além disso, a gente precisa fazer a análise da conservação de momento, para que eu possa equacionar a movimentação de um fluido, tá? Aí, observe o seguinte. Como é que a gente define na física momento? O momento linear, professor, é a massa vezes a velocidade. Perfeito. Massa vezes velocidade. Aí, a gente tem o nosso caso aqui, a gente começou a avaliar. ρVx. ρVx é o quê? O que foi que a gente falou que ρVx é?
É a vazão mássica, né? É o fluxo mássico. Fluxo máximo. Pronto. Então, eu sei que quantidade de movimento é massa vezes velocidade. E ρ vezes x, veja que não é massa, é fluxo mássico aqui. Ρ vezes x é o fluxo mássico. O que é que eu preciso fazer com esse termo, ρ vezes x, para que o fluxo mássico se transforme em fluxo de quantidade de movimento? Se fosse de massa para quantidade de movimento, eu tinha que fazer o quê? Quantidade de movimento, massa vezes velocidade. Se eu tenho uma massa, para que eu encontre a quantidade de movimento, eu preciso fazer o quê? Multiplicar pela velocidade. Multiplicar pela velocidade. Se eu tenho um fluxo mássico e eu quero achar o fluxo de quantidade de movimento, eu preciso fazer o quê? Professor, multiplicar pela velocidade também, né? Não tem erro. Se eu tenho massa para quantidade de movimento, eu multiplico pela velocidade. Se eu tenho fluxo mássico para fluxo de quantidade de movimento, eu preciso apenas multiplicar pela velocidade. O que a gente vai fazer é só isso. Não tem como ficar difícil a nossa avaliação. Aí quando a gente está falando, então guarda essa informação aí, tá? Aí quando a gente está falando de conservação de quantidade de movimento, quantidade de movimento a gente vê lá na parte de cinemática, lá na física. A gente está fazendo um balanço de forças nesse meu elemento de volume aqui, ou no meu volume de controle. Aqui na nossa disciplina, e não só, né, em qualquer fenômeno de transporte, vocês verão dois modos de transferência de quantidade de movimento, de energia e de transferência de massa. São os modos difusivos e convectivos. Com exceção da transferência de calor, que é o fenômeno de transporte 2, que a gente vai adicionar aí um outro fenômeno, que é a radiação, tá? Mas difusivos, transporte difusivo e transporte convectivo irá aparecer nos três fenômenos de transporte. E se vocês prestarem muita atenção, vocês vão ver que os três fenômenos, eles são muito semelhantes. Só muda que a equação, inclusive, é idêntica, tá? Só muda que um é velocidade, o outro é temperatura e o outro é concentração. Mas até as equações são exatamente iguais. O balanço é feito da mesma forma. Quando a gente fala em transporte ou transferência de quantidade de movimento difusivo, o que é que eu estou tentando dizer? Eu tenho aí um fenômeno em que eu tenho contato entre camadas de fluido. Então, o transporte difusivo ele está ligado aí a contato, ao atrito entre camadas de fluido. E a lei, ou a equação que é responsável por contabilizar esse atrito, entre aspas, entre camadas de fluido, é a lei de Newton da viscosidade. No momento em que eu tenho um escoamento em elevadas velocidades, eu deixo de ter uma organização das camadas de fluido. Essas camadas de fluido, as linhas de corrente, né, que a gente viu ao longo da disciplina, elas ficam desordenadas. Só que a transferência de quantidade de movimento, ela continua acontecendo. Só que agora ela acontece por conta dos choques entre elementos de fluido. Então, transporte difusivo, eu tenho contato, eu tenho atrito entre camadas de fluido. Atrito entre elementos de fluido. O transporte convectivo, eu tenho choques entre elementos de fluido. Então, se vocês observarem, eu coloquei aqui, ó, transferência e quantidade de movimento. Difusivo, então, eu posso utilizar a lei de Newton da viscosidade para representar este tipo de processo, esse tipo de fenômeno. E ele é predominante quando está em regime laminar. Então, quando está em regime laminar, as camadas de fluidos estão organizadas e há o atrito entre elas. Transporte
de quantidade de movimento difusivo. Já já eu explico para vocês mais sobre esse transporte. Quando eu tenho o regime turbulento, eu deixo de ter as camadas de fluido de forma organizada e eu começo a ter choques entre camadas de fluido. Então, esse termo convectivo, é bom até vocês lembrarem disso, né, futuramente, ele está relacionado à velocidade. Saindo um pouquinho aqui da mecânica dos fluidos e indo lá para a transferência de calor. Se eu tenho, por exemplo, eu quero estudar como a energia térmica ela se propaga em um meio sólido, através de uma parede, por exemplo. Isso é um fenômeno difusivo ou um fenômeno convectivo? Convectivo? Não. O fenômeno convectivo ele precisa de velocidade. Se eu estou avaliando um meio sólido, eu tenho velocidade? Não. Então, a transferência de calor em um meio sólido é um fenômeno difusivo. Inclusive, vocês vão começar lá a disciplina estudando, por exemplo, a lei de Fourier. Então, eu tenho um fenômeno difusivo. Agora, se eu tenho, por exemplo, uma superfície aquecida e eu tenho um fluido escoando sobre a superfície, há uma troca térmica. Observe que, ao falar que o fluido está escoando sobre a superfície, eu estou indicando um movimento. Então, essa troca térmica ela está atrelada a esse movimento desse fluido. Isso é um transporte difusivo ou convectivo? Veja que a troca térmica ela só ocorreu porque o fluido estava em movimento. Então, isso seria um transporte de energia convectivo. Essa daí vai ser, futuramente, né, na próxima disciplina, a lei de Newton do resfriamento, por exemplo. Ela funciona utilizando através desses conceitos. Eu explico novamente, Clarice. É convectivo porque o fenômeno ocorre devido à movimentação do fluido. O fenômeno, ele não ocorre entre as moléculas que estão vizinhas. Não é devido ao contato entre moléculas. Ele só ocorre porque eu tenho um fluido escoando. Isso é característica de um transporte convectivo. Quando eu tenho, por exemplo, transporte de energia em um meio sólido, eu não tenho movimentação efetiva, né, de moléculas. Eu tenho agitação das moléculas, mas elas não estão se movimentando de forma efetiva. Então, isso é um mecanismo difusivo. Eu tenho um contato entre essas moléculas. Por isso que o transporte ocorre. Aqui, no nosso caso, é exatamente a mesma coisa. Eu preciso de contato para que tenha o transporte difusivo. Eu preciso de choques para que eu tenha o transporte convectivo. Contato eu terei de forma mais efetiva quando a velocidade do fluido for baixa, regime laminar, e choques quando eu estiver em regime turbulento. Observe que eu coloquei a palavra predominante, predominantemente aqui, no regime laminar e predominante no regime turbulento. Isso significa que esses fenômenos, eles não ocorrem de modo isolado. Mesmo que o fluido esteja escoando em baixas velocidades, eu terei o transporte convectivo. Em algum momento ele vai ocorrer. Só que a maior parte da transferência de quantidade de movimento ocorre de forma através do mecanismo difusivo. Se eu tiver um fenômeno, um escoamento em elevadas velocidades, em algum momento eu vou ter camadas de fluido atritando umas sobre as outras. Só que a maior parcela, a maior contribuição é devido de transferência de quantidade de movimento, é devido aos choques. Então, é predominantemente convectivo. Tá claro isso para vocês, esses conceitos? Ou não? Tá sim, professor. Se não tiver, eu repito, tá? Ninguém tem a obrigação de compreender tudo na primeira vez que eu falar, não, tá, gente? Eu nem tenho essa ideia. Se tá claro, então eu vou continuar, tá?
Então, vamos lá avaliar a primeira contribuição, a contribuição difusiva. Quando eu falo em transporte de quantidade de movimento difusivo, eu estou avaliando principalmente a presença das tensões de cisalhamento. Então, lembra lá do início da nossa disciplina. Eu não sei se vocês perceberam, mas tudo que a gente está voltando aqui, camada limite, condição de não deslizamento, volume de controle, né, que está ligado à hipótese do contínuo, e agora aqui tensão de cisalhamento, foram questões teóricas da primeira avaliação. Aquelas questões teóricas, elas estavam lá justamente para forçar vocês a lembrar daqueles conceitos que eles são bastante importantes aqui agora neste momento, tá? Quando eu estou falando de tensão de cisalhamento, eu estou falando, por exemplo, do comportamento do fluido, né? Qual a diferença entre um fluido e um sólido, né? Utilizando os princípios da mecânica dos fluidos. Como é que essas substâncias, né? Elas se comportam frente à aplicação de tensão e cisalhamento. E no caso dos fluidos, a gente tem a lei de Newton da viscosidade que consegue equacionar esse comportamento destes fluidos. E aí a lei de Newton da viscosidade, naquele momento, eu não chamei atenção para vocês para esse detalhe que eu vou chamar agora. A lei de Newton da viscosidade indica que tal, que é a tensão de cisalhamento, né? Tal YX é igual a menos μ dvx dy. Observe que quando eu utilizo a lei de Newton da viscosidade, eu tenho esses subíndices aqui, ó. YX. O que é que esses índices indicam? O que é que eles significam? E para a gente conseguir selecionar o tal adequadamente, eu preciso entender o que eles significam. Esse primeiro índice, tal YX, esse Y, ele indica a direção da transferência de quantidade de movimento. A direção em que a velocidade está se alterando. Cuidado, a direção que a velocidade se altera não é necessariamente a direção do escoamento. E é por isso que eu tenho um segundo termo. Esse tal YX. O X é a direção do escoamento. Então, o que é que essa equação está me dizendo? Que eu tenho uma tensão de cisalhamento e que eu tenho o meu escoamento na direção X, por isso que eu tenho aqui um Vx, e a velocidade desse escoamento está se alterando na direção Y. Então, por isso que eu tenho um tal YX. Eu vou trazer vocês aqui. Ô, professor, Oi. esse tal YX também significa o escoamento é na direção X, perpendicular ao Y. Mas ele pode ser perpendicular a Z também. E como é que você sabe que a quantidade de movimento não está em Z? Eu tenho, por exemplo, tal XX. Não é necessariamente perpendicular. Eu tenho aqui X, a direção X, tá? Então tem um vetor X. E eu tenho aqui a direção Y. E eu fiz aqui dois elementos de fluido, tá? Então, um elemento de fluido aqui em amarelo, um elemento de fluido aqui em azul. O que é que esse tal YX está me indicando? Que eu tenho um contato entre esses dois elementos de fluido e que meu escoamento ele está na direção X. Então, o escoamento está indo na direção X. Só que o que acontece? O contato entre o elemento de fluido que está acima com o elemento de fluido que está abaixo, se eles tiverem velocidades diferentes, que é condição sine qua non para que haja transferência de quantidade de movimento, se esses elementos de volume estiverem em velocidades distintas, o que acontece? O elemento que está em amarelo, que está em movimento, ele vai tentar arrastar o elemento que está abaixo. Se ele tentar arrastar, ele transferiu quantidade de movimento para o elemento que está abaixo. Ele acelerou o elemento que está abaixo. Então, eu transferi quantidade de movimento. A transferência de quantidade de movimento foi do elemento que está acima para o elemento que está abaixo. Direção Y. Então, eu tenho escoamento na direção X com a transferência de quantidade de movimento na direção Y. Ficou claro isso daí? Ou está confuso?
Para mim ficou claro, professor. Ficou confuso para mim. Pode repetir, professor? Posso, com certeza. Ó, eu tenho o meu escoamento, e esse escoamento, ele está na direção X. Então, está se movendo dessa forma aqui, tá? Direção X. Veja que o Vx está garantido. Vocês concordam com isso? Na direção X está ok. Quando esse elemento aqui, ele começa a se movimentar, o que acontece? Existe uma ligação entre essas duas camadas de fluido. Então, ele tenta arrastar a camada que está abaixo. Então, veja que o elemento que está acima, ele promoveu alteração de velocidade no elemento que está abaixo. Qual foi a direção da influência dele? Ele continua escoando na direção X, mas ele influenciou o elemento que está na direção X ou que está na direção Y? Então, veja, o elemento ele está se movimentando na direção X e ele está fazendo com que o outro se mova na direção X também. Beleza. Mas aí eu pergunto, ele influenciou o elemento que está em relação a ele na direção X ou na direção Y? E aí a gente verifica qual é a direção da influência dele. Essa direção é para onde a quantidade de movimento foi. Eu tinha uma determinada velocidade e mandei velocidade para baixo, por exemplo, o elemento de baixo. Na hora que eu faço isso, eu estou indicando que a quantidade de movimento está indo na direção Y. Tá claro isso? Ou não? Professor, pode explicar de novo? Eu não entendi muito bem. Posso? Vou explicar quantas vezes forem necessárias. Eu vou mudar o exemplo. Vou pegar aqui 2 elementos de fluido, tá? E aí, esses elementos de fluido, eles estão ambos escoando na direção X. Então, Vx se mantém aqui. Só que imagina a seguinte situação, que por conta das dissipações de energia, o elemento de fluido da frente, ele começa a retardar. E aí, o elemento do fluido que está atrás, ele começa a empurrar o elemento de fluido que está à frente. Qual é a direção da quantidade de movimento? Direção X, né? A direção X. Então, o elemento de fluido que está atrás, ele está fazendo com que o elemento que esteja na frente, ó, direção X, ganhe velocidade. Então, eu teria aqui, nesse caso, seria um tal XX. O caso anterior, eu tenho um elemento de fluido acima. Ele escoa na direção X, mas ele está fazendo com que o elemento que está abaixo dele mude de velocidade. Se o elemento que está abaixo dele mudou de velocidade, quer dizer que a quantidade de movimento foi nesta direção, para baixo dele. No nosso caso aqui, a gente definiu que para baixo é a direção Y. Agora tá tudo Agora claro, ficou professor. claro, pelo menos para mim. Deu para entender, professor. Agora entendi. Qual é a dificuldade disso daqui? Eu tenho um elemento de fluido que estará abaixo dele. Veja que o escoamento ele não ocorre simplesmente assim, né? Eu vou ter um elemento de fluido que está abaixo, eu vou ter um elemento de fluido que estará na frente, eu vou ter um elemento de fluido que vai estar atrás. Então, eu vou ter tal YX, tal XX, tal ZX, por exemplo. Então, eu começo a ter várias componentes. Isso porque eu estou trabalhando com escoamento que está apenas na direção X. Lembra lá do início da disciplina que a gente viu escoamento unidimensional, bidimensional, tridimensional? Eu posso ter um escoamento que ele está tão caótico que eu tenho a Vx, Vy e Vz. E aí, a tensão ela precisa ser avaliada em todas as direções. Mas da mesma forma que a gente está fazendo aqui. Então, quando a gente fala das tensões, elas aparecem aí em 9 componentes, tá? Então, a partir de agora, vocês já são capazes de identificar que o primeiro índice indica a direção da transferência e quantidade de movimento. É neste sentido que a velocidade se altera, porque se a velocidade não se alterasse,
eu não teria como ter transferência de quantidade de movimento. E o segundo índice indica a direção do escoamento. Se eu falar para vocês, por exemplo, eu tenho um escoamento unidimensional na direção X, é possível existir o tal XY e o tal ZY, por exemplo? Como é, professor? Repete, por favor. Se eu tiver um escoamento unidimensional na direção X, é possível que exista o tal XY e o tal XZ, por exemplo? Não, porque ele está se movendo só por uma direção, não há transferência, né, de momento. Não vai ter direção de escoamento. O segundo índice não é a direção de escoamento, então tal ZX, por exemplo, ele não irá existir, tá? Entendido isso, gente? Sim, professor. Beleza. Então, eu coloquei aqui como que surgem essas tensões, tá? As direções de cada uma delas. Por isso que são 9 componentes, tá certo? Na literatura, é comum vocês encontrarem os termos, os tal, que repete os índices, XX, YY, ZZ, como sigma, tá? Mas aí depende apenas da literatura mesmo. Significa exatamente a mesma coisa, tá? É só uma representação para facilitar a identificação da repetição dos índices. Bem, fizemos isso. Esse era o transporte difusivo. Vamos avaliar o transporte convectivo. E aí o transporte convectivo a gente começou já a analisar. A gente já viu que eu tenho um fluxo máximo, ρ, vezes a velocidade. E se eu quero transformar o fluxo máximo em um fluxo de quantidade de movimento, basta multiplicar pela velocidade. Então, observe, antes a gente tinha ρVx, agora eu tenho ρVx, Vx. Isso na direção, no ponto x mais Δx. Em y e em z. Observe que o que a gente vai fazer aqui é exatamente o mesmo procedimento que a gente fez lá no balanço de massa. Termo de acúmulo é igual ao que entra menos o que sai. Tá claro esse passo para vocês? Tá sim, professor. Então, eu vou fazer exatamente isso. Acúmulo de quantidade de movimento é a taxa de quantidade de movimento que entra menos a taxa que sai. Só que acontece, veja que a gente começou nosso equacionamento dizendo que a conservação da quantidade de movimento é um balanço de forças. E eu posso ter forças atuando no meu volume de controle adicionais àquelas, à tensão que a gente viu, e a quantidade de movimento que está entrando. Eu posso ter, por exemplo, força relacionada à pressão, se eu multiplicar pela área, força de campo gravitacional, força de campo, por exemplo, eletromagnético. Então, eu preciso já colocar no meu equacionamento essas forças adicionais que podem surgir. E que, na verdade, né, por exemplo, a gravidade atua sobre a movimentação de fluidos. Então, ó, eu preciso prestar atenção nesses detalhes. Vou pegar e vou tentar equacionar aqui com vocês, tá? Então, eu vou fazer a dedução na direção x, porque a equação ela fica um pouco longa, tá? Então, para saber as outras direções, basta repetir o mesmo procedimento, mudando apenas o índice, tá? De x para y e de y para z. Então, o que eu tenho? Termo de acúmulo, a taxa de acúmulo de quantidade de movimento no volume de controle. Quantidade de movimento, massa vezes velocidade. Então, o que foi que eu fiz? Massa vezes velocidade, só que aqui é massa específica. Para transformar em massa, basta multiplicar pelo volume. O volume é constante, ele pode sair da derivada. Então, quantidade de movimento, massa vezes velocidade. Veja que eu só fiz desmembrar quem era a massa e fiz a análise aqui, tá? Depois, as taxas
Veja que eu estou pegando cada termo aqui separado, tá bom? A taxa de quantidade de movimento que entra menos a que sai. Então, eu vou fazer a mesma coisa que nós fizemos. Ó, ρ Vx em x menos ρ Vx em x mais ΔX. Lembrem-se que aqui é fluxo de quantidade de movimento. Então, eu preciso transformar em taxa. Multiplico pela área. Então, veja a importância da área. Se eu não colocar a área no equacionamento, vai dar tudo errado aqui, tá? Aí, observem que eu tenho ρ Vx e aqui eu tenho ρ Vy Vx. O que é isso? Eu tinha determinada massa indo na direção y e por conta da velocidade x, mudou de direção esse elemento de fluido. Então, ele estava indo na direção y e aí ele mudou por conta do Vx, alteração de quantidade de movimento. Então, isso ocorre tanto na direção y quanto na direção z. Eu tinha um elemento de fluido indo na direção z, encontrou uma corrente com Vx e mudou de direção. Então, variação de quantidade de movimento na direção x. Ao fazer isso, eu tenho, então, essa subtração desses termos, de entrada menos saída. Depois disso, a gente tem o somatório das forças. E aí, eu já vou incorporar no nosso equacionamento, por exemplo, as forças cisalhantes que a gente acabou de definir, devido ao transporte difusivo. Então, tal, deixa eu dar um zoom aqui, tal xx em x, tal xx em x mais ΔX. Tal é força? Não, eu preciso multiplicar pela área. Então, eu fiz isso para todos os tal, tá? Então, veja que o índice, o segundo índice é sempre o x, indicando a direção do escoamento, né? Então, multipliquei o tal pela área, surgiu a pressão. Eu sei que quando eu tenho um elemento de fluido, ele está sempre pressionado, né? Eu tenho pressão atuando, apontando para o centro do elemento de volume de controle, por isso que a pressão em x é positiva e a pressão em x mais ΔX é negativa, porque nos sinais opostos. Pressão é força? Não, preciso multiplicar pela área. E eu tenho a força gravitacional. Então, massa vezes a gravidade. Para expressar em termos de massa específica, eu deixei o elemento de volume aqui em evidência. Veja que a gente conseguiu aqui contabilizar o termo de acúmulo, a quantidade de movimento que entra e que sai do volume de controle e as forças que atuam nesse fluido. Eu posso incorporar outras forças, tá? Por exemplo, a força, se eu estiver trabalhando com fluido magnético. Então, a força de campo eletromagnético ela vai exercer influência sobre a movimentação desse fluido. Só que este não é um caso tão simples, né? Tão comum de ser avaliado. Então, a gente vai se ater aqui às nossas avaliações para os casos mais gerais, tá bom? Então, aqui eu já separei forças de superfície e as forças de campo. Força de superfície eu preciso do contato para que elas existam, e as forças de campo não precisam de contato e elas atuam em todo o volume. As forças de superfície atuam em uma determinada área, tá? Então, eu vou pegar essa equação principal e vou substituir os termos que a gente acabou de desenvolver. Antes que eu faça a substituição. Dúvidas? Tá tudo certo, gente? Professor, tá tranquilo, né? Acho que vão surgir mais dúvidas na hora que for resolver os problemas com isso. Mas o entendimento tá aí, tá ok. Então tá bom. Substituir. E assim como a gente fez lá na conservação da massa, eu já dividi aqui pelo elemento de volume, tá? Eu não coloquei o passo anterior, porque a equação ela fica um pouco longa. Observem que é o mesmo procedimento. Veja que eu tenho também a definição de derivada aqui aparecendo. Então, com a definição de derivada aqui aparecendo, substituindo ela, né? Então, eu tenho a nossa expressão. Isso daqui é a dedução para a direção x. No caso de coordenadas cartesianas, nós temos direção x, y e z. Então, eu teria que fazer esse mesmo procedimento para as demais direções. Tem necessidade? Não, porque é análogo, né? Então, eu posso escrever esta equação
na notação vetorial. Essa equação que a gente acabou de desenvolver é a equação da conservação da quantidade de movimento. Essa equação, do jeito que ela está expressa até o momento, ela não possui solução analítica. Inclusive, a solução analítica dessa equação vale 1 milhão de euros, tá? Então, é um desses problemas aí que pagam milhões aí para serem resolvidos. Só que essa equação, ela foi simplificada, né? Então, algumas dessas simplificações possibilitaram a solução analítica delas, tá? Então, quando eu mostrei para vocês lá aquela parte da fluidodinâmica computacional, daqueles reatores, do trocador de calor, o que é que o software faz? Ele pega essas equações aqui, ó, discretiza, que a gente aprende lá em métodos numéricos, discretiza as equações e resolve. Então, numericamente, eu tenho a solução. Eu não tenho a solução analítica, tá bom? Então, o software já faz isso para a gente não precisa se preocupar. Aí, essa equação, ela passou por algumas simplificações, e essas simplificações, elas são bastante importantes, tá? Então, a primeira simplificação, ela foi proposta por Stokes, e essa simplificação, ela foi aprimorada por Navier. Tanto que as equações que a gente vai trabalhar não serão as equações da conservação de quantidade de movimento. Nós iremos trabalhar com as equações de Navier e Stokes. E quais foram essas simplificações? Observe que esse tal é a tensão. Quando eu estou trabalhando com escoamento em regime laminar, a gente sabe que a lei de Newton da viscosidade ela pode ser aplicada. Mas como é que eu posso generalizar isso? Porque quando eu estou trabalhando em regime turbulento, o tal já não é computado da mesma forma. Eu tenho tensões devido às turbulências. Então, fica muito complexo o desenvolvimento matemático disso. Stokes, ele fez o seguinte, ele propôs algumas equações para avaliar essas tensões, tá? Então, tem aqui tal xx, yy, zz. E ele propôs também, como simplificação, que o tal xy seja igual ao tal yx. Pode parecer pouca coisa, mas essas modificações permitiram a utilização dessa equação. E aí aqui surge um parâmetro, o parâmetro K. Esse parâmetro é chamado de viscosidade dilatacional. Tá? E para a nossa sorte, esse K ele é igual a zero para fluidos incompressíveis e gases monoatômicos. E quando a gente está trabalhando com fluidos incompressíveis, a gente já sabe o valor de K e isso vai simplificar bastante coisa. Só que a gente não vai precisar fazer essa substituição não, tá, gente? Porque se vocês identificarem, a gente falou de Stokes e depois de Navier, para ter as equações de Navier e Stokes. Então, o que foi que Navier fez? Ele aplicou essas equações, né, essas relações que Stokes propôs, para o caso de fluidos newtonianos e fluidos incompressíveis. Então, newtoniano, μ é constante, incompressível, ρ é constante, e além disso, K é igual a zero. E aí, conseguimos identificar as famosas equações de Navier e Stokes. É com estas equações que nós iremos trabalhar a partir de agora. Vejam que são equações um pouquinho mais complexas do que aquelas que nós começamos a avaliar no início da nossa disciplina. Como curiosidade, só para vocês entenderem quão geral essas equações elas podem ser. Como é que fica essa equação se eu estiver trabalhando com um fluido com velocidade nula? Quais são os termos que sobram aí? Se a velocidade for igual a zero. Se a velocidade for zero, isso aqui vale quanto? Zero. 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 Isso daqui? Zero. Zero também. E esse terceiro termo aqui também, né? O laplaciano da velocidade, zero. Então, só sobrou... Vou colocar o ΔP do outro lado. ΔP é igual a gradiente, né? De P é igual a ρg. Isso é o quê? A estática dos fluidos, né? A equação fundamental da estática dos fluidos.
Então, a partir dessa equação aqui, a gente consegue chegar em qualquer outra equação, tá? A movimentação de fluidos, elas são definidas, né? Se o fluido for incompressível newtoniano, elas são definidas, elas podem ser avaliadas através das equações de Navier-Stokes. Mesmo no caso especial aí que os fluidos estejam em repouso. Certo? Então, eu vou avaliar aqui 2 casos com vocês, tá? 2 simplificações bem rápidas. A primeira simplificação é para o caso que a gente esteja avaliando um escoamento predominantemente convectivo. Quando eu digo que o escoamento é predominantemente convectivo, quando eu comparo a influência da viscosidade com a da velocidade, qual é a mais importante? A viscosidade ou a velocidade? Em um escoamento convectivo. A velocidade, professor. A velocidade. Então, quando eu vou para a equação, o termo relacionado à viscosidade, ele vai ter uma baixa magnitude. É como se eu estivesse fazendo menos 1000 mais 0,2. Então, isso daqui vai ter uma baixa influência na minha resposta. Então, se eu pegar e identificar que meu problema ele ocorre a elevadas velocidades, eu já posso simplificar esse termo. O contrário também é verdade. Se eu identificar que meu problema ele é difusivo, então o termo que leva em consideração a viscosidade possui uma magnitude muito maior do que os termos que estão avaliando a velocidade. Então, cuidado, tá, gente, né? Porque a velocidade é pequena, que o laplaciano da velocidade vai ser o valor baixo, tá bom? Cuidado com isso. Então, esses 2 termos aqui, ó, o div da quantidade de movimento e o acúmulo de quantidade de movimento serão 2 valores muito pequenos quando comparados com a contribuição difusiva. Então, o que eu estou fazendo aqui com vocês é uma interpretação física da minha equação. Eu só consigo fazer essas simplificações se eu entender o que significa esses termos, tá? Aí observe que o que a gente fez? A gente pegou um elemento de volume em coordenadas cartesianas, né? X, Y e Z, e deduziu as equações. Nem sempre, e aí realmente não tem nenhuma frequência, né, para a gente avaliar isso, os problemas serão avaliados em coordenadas cartesianas. A escolha do sistema de coordenadas vai depender do meu problema. Se eu estiver trabalhando, por exemplo, com escoamento no interior de uma tubulação, vocês escolheriam coordenadas cartesianas, cilíndricas ou esféricas? Cilíndricas. Cilíndricas. Então, gente, isso parece ser besteira, mas o próprio problema indica para você qual é o sistema de coordenadas que vocês devem utilizar. É direto isso. Então, por exemplo, se eu estou avaliando escoamento em torno de uma esfera, que sistema de coordenadas vocês vão escolher para resolver? Esférica. Pois é, parece ser óbvio, parece ser lógico, tá? Mas o que eu pego de problema, que é um escoamento em torno de uma esfera, e foi resolvido em coordenadas cartesianas, não é pequeno, tá bom? Cuidado com as escolhas das coordenadas. O próprio problema vai indicar para vocês isso. Então, o que foi que eu fiz? Peguei aqui a equação de Navier-Stokes e fiz a interpretação física, tá? Só fiz colocar o div aqui da quantidade de movimento do lado esquerdo para ficar positivo. Então, esse termo aqui é o termo convectivo ou inercial relacionado à velocidade. Aqui eu tenho as forças de pressão, né, por unidade de volume. Então, se vocês fizerem análise dimensional, vai ficar força por volume. Eu tenho o termo difusivo. Então, veja que eu tenho as forças viscosas. Tem o termo aqui da viscosidade. Não tem nem como a gente não entender que isso aqui é o termo difusivo, né? A viscosidade já está aqui presente. E tem as forças de campo. No nosso caso, a força de campo gravitacional, tá? Caso eu esteja trabalhando com outros tipos de fluido, a gente pode adicionar aqui força de campo eletromagnética e assim sucessivamente. Bem, essas expressões, para que a gente não tenha necessidade, vou até voltar.
de abrir o equacionamento na direção x, y, z, r, θ, z, r, θ e φ, por exemplo, essas equações elas já se encontram tabeladas. Eu não quero que ninguém decore a equação, não quero que ninguém decore nada, tá? Eu quero que vocês consigam entender o equacionamento, selecionar as coordenadas adequadas, e aí nas próximas aulas a gente vai ver, por exemplo, quais são as condições de contorno e assim sucessivamente. Então, eu coloquei aqui, ó, coordenadas cartesianas. Como é que é a equação da continuidade em coordenadas cartesianas? Como é as equações de Navier-Stokes nas direções x, y e z em coordenadas cartesianas? Então, tá aqui. Eu não preciso decorar isso, tá? Esse material vai estar disponível para vocês, assim como todos os outros. Então, tá aqui em coordenadas cartesianas, em coordenadas cilíndricas. Então, o que foi feito? Ou eu faço novamente todo esse balanço, admitindo coordenadas cilíndricas, então tem um elemento de área cilíndrico, um elemento de volume cilíndrico. Ao invés de aparecer um ΔX, ΔY, ΔZ, vai aparecer um R seno de alguma coisa, um R quadrado, e assim sucessivamente. E eu tenho as equações em coordenadas esféricas. Então, eu tenho a equação da continuidade em coordenadas esféricas, e as equações de Navier-Stokes nas direções r, θ e φ. Normalmente, leva-se um tempo para se acostumar com estas equações. Então, tem aí um susto inicial por conta do tamanho do equacionamento. Mas vocês irão ver, e isso eu falo com muita sinceridade, que conforme a gente for resolvendo os problemas, a partir da próxima aula a gente já vai começar a resolver problemas, nós vamos fazer inúmeras simplificações. E a resolução dos problemas vai ficar muito simples, muito tranquilo de ser feito, tá? A gente vai ter uma metodologia de resolução de problemas e de interpretação dos mesmos. Ok? Então, não se assustem com o tamanho do equacionamento. Dúvidas?